Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos nos assentar e cantando: move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Enche o meu coração, enche a minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Gostaria de convidar as pessoas também que não estão nesse momento sentadas aqui na frente, mas eu convidaria as que estão lá, as que somente têm família, ou que nasceram dentro de uma família, porque esse momento é muito importante. Eu acho que você está entendendo a mensagem. Você que tem família, que ainda não está aqui conosco, convida você que está aí perto das barraquinhas, que já fez o seu lanche, já almoçou, venha estar aqui conosco. O meu nome é Rogério, para quem não me conhece, a minha esposa Elisângela. Nós temos 3 filhos aqui conosco, que o Senhor nos concede a educá-los, encaminhá-los para o céu, a Beatriz, o Bernardo e o Davi. E nós temos mais 3 filhos que contemplam a graça de Deus. Eles não chegaram a nascer aqui, mas já estão na glória de Deus. E um dia nós esperamos ser recebidos por eles, pela graça do Senhor. Nós vamos nessa tarde refletir muito a nossa sexualidade, né? Qual é o tema mesmo? Sexualidade como um dom de Deus. O Senhor quer nos revelar o verdadeiro sentido da sexualidade que nós trazemos, que nós temos em nós, essa essência natural que nós nascemos e Deus colocou com muito amor em cada um de nós. E também vamos refletir a nossa família. Então eu gostaria que você tivesse com o seu coração bem aberto, né? E quem estiver com a Bíblia já toma conosco a palavra em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu vou tentar ler aqui, que o óculos soltou um lado aqui, mas acho que vai dar para ler de longe aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus
e não se vergonhavam. Palavra do Senhor. Boa tarde para você que nos acompanha. É uma alegria nós estarmos aqui. E nós fomos chamados por Deus para falar da sexualidade, dom de Deus. E quando a gente fala da sexualidade, a gente tem que falar do amor de Deus. Veja que a Bíblia, muitas vezes, ela usa o casamento para falar do amor de Deus. E aqui em Gênesis, ele fala desse casamento de Adão e Eva que revela o amor de Deus. Essa é a grande intuição do Papa João Paulo II na teologia do corpo. Ele viu o homem e a mulher, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas Deus disse aqui em Gênesis, não é bom. Tudo que Deus criou é bom, mas ele falou uma coisa aqui, não é bom. O que não é bom? O homem, que ele esteja só, que o ser humano esteja só, que a mulher esteja só. Então, o Papa João Paulo II viu que o homem e a mulher juntos, no matrimônio, também revelam Deus. Porque Deus não é sozinho. Ele é uma comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Antigo Testamento também fala muito do amor de Deus com o povo. Deus, o noivo, o povo é a noiva. E lá no livro de Oséias, Deus fala assim, desposar-me-ei contigo para sempre. Deus quer casar conosco. É o plano de Deus, essa união conosco. E lá em Apocalipse, descreve o céu. Como que descreve o céu? Um casamento eterno de amor, as bodas do Cordeiro, as núpcias do Cordeiro. Jesus é o noivo, o esposo. E nós que somos a igreja, somos a esposa, a noiva. Esse é o plano de Deus. Casar conosco. Um dia no céu você será um com Deus, vai participar da glória de Deus. Fala para essa pessoa do seu lado assim, o plano de Deus é se casar contigo, ser um contigo. Você vai participar da glória de Deus. E falar da sexualidade é falar da nossa natureza. Quando Deus pensou a gente, Ele pensou a gente com sexualidade. Veja aqui que Deus criou Adão e mandou Adão pôr os nomes nos animais. E Adão não achava ali uma ajuda adequada. Adão estava cansado já de ver tanto animal, dar nome para tanto animal. E ele não se identificava. Ele sentia aquela solidão que o chamava a ser um com o outro. E Deus fez Eva da costela de Adão, do osso, quer dizer, da essência de Adão. Eva e Adão têm o mesmo valor, a mesma dignidade. E quando Deus fez Eva, o que vocês acham que Adão falou quando ele viu Eva? Ele falou, uai, quem é essa? Que eu estou só vendo animal aqui? O Adão falou, uau, agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É a primeira poesia de amor, quando ele encontra com Eva, essa sim. E Deus fez Adão homem, integralmente homem, biologicamente homem, sexualmente homem. Fez Eva integralmente mulher, sexualmente mulher, biologicamente mulher. Eles são iguais no valor, na dignidade, mas são diferentes na sexualidade. Veja que a sexualidade, a minha sexualidade, é todo o meu ser.
é tudo que eu sou, a minha sexualidade feminina. Ela é expressa, ela engloba o meu corpo, os meus afetos, a minha genitalidade, a minha vocação. Veja, a minha sexualidade, ela se expressa no meu corpo. A minha estrutura física, óssea, muscular, o meu cabelo, o jeito que eu mexo o meu cabelo, o timbre da minha voz, o jeito que eu ando, o meu sorriso, o jeito que eu sento, que eu gesticulo. A minha sexualidade se expressa nos meus afetos. Como é que eu lido com meus afetos? Com a raiva, com o ódio, com a tristeza, com a alegria, com o medo, com a dor. Como que eu me relaciono com o outro? A minha sexualidade se expressa na minha genitalidade, o meu órgão genital feminino. A vulva, a vagina, o útero, os ovários, os óvulos, o hormônio sexual feminino, a progesterona, o estrogênio. A minha sexualidade, ela se mostra na minha vocação de mãe, de esposa, de médica, de missionária. A mesma coisa do Rogério. A sexualidade do Rogério se expressa no ser inteiro do Rogério, masculino. A sexualidade se expressa no corpo dele, a estrutura óssea dele, que é diferente da minha, o jeito que ele fala, o timbre da voz do Rogério, como ele senta, como ele se veste. A sexualidade do Rogério se expressa nos afetos, como ele lida com os sentimentos. Veja que quando nós vamos conversar, eu, como mulher, gosto de abrir todas as gavetas. Vamos fazer um diálogo aqui, Rogério. Aí eu começo. Porque a educação dos meninos, porque tem que pintar a porta. Mas você fez aquela compra no mercado e, de repente, eu abro outra gaveta. Mas lá na escola, lá no meu trabalho, lá na comunidade. E o Rogério olha para mim, que ele, conversando, ele gosta de abrir uma gaveta, falar de compra de supermercado e fechar. Eu abro todas as gavetas e quero falar tudo ao mesmo tempo. E às vezes o Rogério está lá em casa sentado assim, e eu estou falando vários assuntos. Blá, 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 blá. Rogério, o que você está pensando? Não estou pensando nada. Porque o homem gosta de abrir a gaveta do nada. Fica pensando nada e fechar. A mulher não, ela gosta de abrir todas as gavetas e fazer aquela confusão, não é assim? Falar todos os assuntos. E numa única conversa a mulher pode chorar e sorrir, vai misturando todos os assuntos. E a sexualidade do homem, do Rogério, se revela também na sua genitalidade. O seu órgão sexual masculino, o pênis, o testículo, a próstata, o seu hormônio sexual masculino, que é a testosterona, os espermatozoides que ele produz. A sexualidade do Rogério se revela também na sua vocação. Ele é chamado a ser pai, marido, ele é vendedor, ele é missionário. Então Deus nos fez com a sexualidade, homem e mulher. E Adão e Eva, eles tinham um desejo sexual um pelo outro? Sim, eles tinham. E como era esse desejo? Adão tinha um desejo de fazer o bem para Eva, de gerar o valor e a dignidade de Eva. Adão olhava para Eva com respeito, com admiração. Deus fez o desejo sexual como uma força, uma energia que fazia Adão ser um dom para Eva, que fazia Eva ser um dom para Adão. E a palavra diz que o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam. O corpo nu de Eva era um sinal para Adão que revelava Deus. Era um sinal do amor de Deus. O corpo nu de Adão era para Eva uma janela que se abria para Deus. Você é um dom de Deus. A sua sexualidade como homem, a sua sexualidade como mulher é um dom de Deus. Você é um dom único, irrepetível, necessário
para que o mundo conheça a Deus. Você é um dom necessário. Você entende? Um dom necessário. É que Deus tem algo dele, que Ele quer revelar ao mundo por você. Por mais ninguém. Deus tem algo dele que Ele vai falar só através de você. Como é importante você assumir o seu papel, aquilo que Deus te chama. Você é um dom único. Você poderia fechar os seus olhos nesse momento e falar para Deus: obrigada, Senhor. Eu começo a entender pela graça do Espírito Santo que eu sou um dom único. Que a minha sexualidade é um dom. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Veja, irmãos, com o pecado original, o que aconteceu? A experiência do corpo, da sexualidade, do desejo sexual, da relação sexual de Adão e Eva foi corrompida. Aqui em Gênesis 3, Deus fala: os olhos se abriram e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira. O que aconteceu? Os olhos, o olhar de Adão, que olhava para Eva com pureza, com respeito, com admiração, tornou-se um olhar de malícia, de luxúria. Então, aquele corpo de Eva e de Adão, que era um dom, agora tem uma tendência a ser olhado como objeto, e eles se cobrem. A relação sexual, que era para fazer o bem do outro, agora tem uma tendência a olhar com luxúria, que é um desejo sexual sem o amor de Deus, um amor falso. Com o pecado original, as nossas experiências com o corpo, com a sexualidade também foram corrompidas. Eu pergunto para você, por que o sexo é tão profanado? Por que nós não conseguimos enxergar o sexo como belo, como bonito, como sagrado, como Deus pensou no início? Muitas pessoas não podem nem ouvir falar sobre esse assunto, que elas sentem mal, ou logo falam: vamos mudar de assunto, o sexo é feio, o sexo é sujo, o sexo é pecado. Veja o que o demônio fez, irmãos. Ele é sujo, ele é astuto, ele é ladrão, diz a palavra. Ele é ladrão. Ele vem em cima de tudo aquilo que Deus criou, que é bom. Ele pegou o sexo e a sexualidade, ele jogou no chão, ele pisou, ele amassou, ele pôs o selo dele e disse: é meu. Ele é um plagiador. Ele pegou aquilo que é de Deus e pôs o selo dele e joga isso em nossa cara. Ele joga isso sobre nós. Aqui Deus trouxe uma foto de Adão e Eva, daquilo que é sagrado, é santo, é feito por Deus. É isso que o demônio fez. Ele veio em cima do nosso corpo, da nossa sexualidade, do desejo sexual, da relação sexual. Ele amassou, ele pisou, ele jogou fora. E passou isso para muitas pessoas: é sujo, é feio, é pecado. E veja, irmãos, que ele levanta umas pessoas e inspira as pessoas para o mal. Nos anos 50, se levantaram pessoas na revolução sexual, na revolução pornográfica. E teve uma pessoa que foi lá no lixo e pegou tudo isso que o demônio fez,
que foi uma dessas pessoas, o fundador da revista Playboy, e ele falou: não, isso aqui, esse amor sem a bondade de Deus, é isso que vocês devem fazer. E foi jogando na nossa cara. Isso é bom, vocês devem buscar o prazer a qualquer custo, o que importa é a sua felicidade. Olha isso aqui, é assim que vocês devem viver. É assim que vocês devem comportar com o seu corpo. Esse aqui é o valor do seu corpo. Ele pegou aquilo que o demônio sujou e profanou e levantou a bandeira. Olha, isso aqui que está certo, isso aqui que é o sexo, isso aqui que é a sexualidade. É assim que vocês devem ter o desejo sexual. É assim que vocês devem ter a relação sexual. Não tem regras, vale tudo. O que importa é a sua felicidade. E o que nós vemos? O que a gente enxerga aí? O sexo tão profanado nas novelas, nos filmes, na televisão, na internet, nos programas humorísticos, que esfregam na cara das pessoas, as músicas, o funk. O que é que o funk faz com o corpo da mulher? O que é que o funk fala nas suas letras da relação sexual? E tudo isso vai enchendo os ambientes, entra no consciente, no inconsciente, e as pessoas, elas tomam as atitudes, e aí nós temos o sexo desregrado, sem regras, o sexo depravado, nós temos a perversão. Como, por exemplo, o adultério. O homem, agora com 40, 50 anos, vive a crise da adultescência. É um adulto na adolescência. É a síndrome de Peter Pan, porque ele não quer envelhecer, ele quer ser criança para sempre. E esse adulto em crise, casado, arruma uma namorada de 18, 20 anos e chega ao absurdo de propor à esposa que quer manter os dois relacionamentos. O que nós estamos vendo? As relações abertas. Os homens casam com as mulheres e fazem um contrato. Olha, nós vamos ser fiéis só aqui na cidade de Juiz de Fora, mas se você viajar para outra cidade, você pode ter outro relacionamento e eu também. O que nós estamos vendo? Pais se envolvendo com filhas e todo mundo aplaudindo. Nós estamos vendo, uma história de uma mãe que fez um book da filha adolescente e vendeu em troca de dinheiro. Uma mãe usuária de droga que apresentou a filha para o traficante, apresentou sexualmente em troco de droga. Nós estamos vendo também, as pessoas vão numa festa hoje, beija, abraça e tem um relacionamento sexual. O Papa João Paulo II fala que o contrário do amor não é só o ódio, mas é você usar o outro como objeto para um fim egoísta, para uma gratificação pessoal. Antes nós tínhamos um namoro com compromisso e hoje nós temos o ficar. Então a pessoa ficava com um hoje, fica com outro amanhã, fica com outro depois de amanhã. E isso mudou, o ficar agora mudou. Você fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mesma noite. Teve uma festa agora, nesse mês, em Juiz de Fora, numa praça, e uma colega passando viu uma moça correndo, pulou nos braços do rapaz, deu um beijo e saiu para beijar outro. E os rapazes e as moças fazem listas com os nomes dos ficantes. O ficar é uma engenharia social. Está treinando as pessoas para a infidelidade, para a falta de compromisso, para a promiscuidade. Isso é o utilitarismo. Eu uso você, se for bom para mim, e depois eu jogo você fora. O sexo manchado pelo inimigo de Deus virou um brinquedo de dar prazer. É como você comprar um joguinho eletrônico. Ele tem tirado todo o valor do sagrado, toda a vontade de Deus.
Veja que a pornografia, você não precisa mais assistir um filme ou entrar num site. Você sai na rua e no outdoor tem uma moça de lingerie seminua com um rapaz. E as crianças estão crescendo nesse ambiente, vendo o outdoor com aquela moça, e as crianças, adolescentes estão aprendendo a olhar aquela moça como objeto, como brinquedo. Há muitos anos atrás, a foto dessa moça seminua de lingerie estaria dentro de uma revista pornográfica. Das escolas se falam da masturbação, como que ensinando os adolescentes e jovens que eles têm que conhecer o corpo. Eles não conhecem o corpo, eles aprendem um prazer egoísta a ser objeto e usar o outro como objeto. Porque o órgão genital foi feito por Deus para ser uma manifestação de amor, para ser uma doação, um dom. E foi feita umas pesquisas nos Estados Unidos com jovens, e eles classificaram a masturbação, era o sexo, a forma sexual de primeira categoria. E a relação sexual foi classificada como a forma sexual de segunda categoria. Por quê? Porque a masturbação, a pessoa se fecha no seu mundinho, num ato egoísta, é você controla o seu corpo para ter a sua emoção. A relação sexual, por mais que as pessoas usem de forma errada e egoísta, você tem que sair do seu mundo. Você tem que se doar ao outro. O Papa João Paulo II fala que o sexo fora do matrimônio é uma mentira. O sexo fora do matrimônio, com o namorado, numa situação de adultério, é uma mentira. Porque o corpo fala, o corpo tem uma linguagem. Imagina que eu chego aqui agora, e assim, vocês, tudo bem, Elisângela? Estou ótima, hoje é o dia que eu estou me sentindo ótima. O dia melhor da minha vida. Vocês vão acreditar no que eu falei ou no meu corpo? O corpo fala. Então, quando você entra numa relação sexual, o seu corpo fala: eu sou todo teu, diz o homem. A mulher fala: eu sou toda tua. Ali você entrega aquilo que é mais íntimo seu, mais sagrado. Todo o seu ser, seu corpo, sua alma. E quando acaba aquele ato sexual, o casal de namorado se levanta e cada um vai seguir a sua vida. A pessoa que está numa situação de adultério se levanta e vai seguir a sua vida. Há uma mentira. Não tem comunhão, não tem compromisso. Eu tenho um compromisso com o Rogério. Se eu estiver doente, amanhã eu vou acordar e ele vai estar do meu lado. E você, moça, que está me assistindo, talvez você tenha passado uma situação dessa no seu namoro, mas olha o seu coração. Veja que se depois disso você não teve um vazio. Veja se no seu coração você não pensou: será que ele me ama ou será que ele me usa? A igreja, irmãos, ela vem aqui para nos alertar. Veja você, rapaz, se você não pensou também no seu coração. Se essa moça tem relação comigo fora do matrimônio, será que ela não vai ter com outro fora do nosso matrimônio? A igreja não condena o sexo, mas a igreja considera o sexo tão sagrado que ela o eleva. E ela diz: tem que ser vivido de maneira especial. Por isso os votos do matrimônio, você fala na igreja os votos do matrimônio e sai da igreja, entra no santuário do seu quarto e ali você proclama esses votos com o seu corpo e a sua alma. São os votos matrimoniais feito carne. A palavra sexo tem sido muito corrompida no meio de nós e nós precisamos resgatar o sentido da sexualidade. Veja que o sexo, irmãos, ele não é verbo. Vocês já viram esse verbo?
Eu sexo, tu sexas, eles sexam, nós sexamos, vós sexais, eles sexam. O sexo é substantivo. É quem nós somos, é quem eu sou, é quem você é, homem ou mulher. Quando a gente pergunta qual é o sentido do sexo, qual é o significado do sexo, nós estamos perguntando qual o sentido de Deus ter feito o homem e a mulher. Por que existem dois sexos? Por que Deus fez dois sexos e chamou eles a serem um só corpo? Por quê? O Papa João Paulo II fala que ser homem ou ser mulher não é um enfeite, é a essência da pessoa, não é um colar, um brinco que eu vou trocando. Por isso que a ideologia de gênero é uma mentira que querem jogar sobre nós. Eles falam a mentira que a sexualidade não tem o menor valor, é um adereço, você vai trocando. Então hoje a pessoa sente uma atração romântica por um homem, amanhã por uma mulher, depois por um homem e uma mulher, depois ela sente que ela tem que se envolver num grupo sexualmente. Veja que tem umas meninas na internet que elas acordaram um dia, elas acham que são um gato. E elas se vestem como gato, com a roupa de gato, põem o arco de gato, estão ajoelhadas no chão, bebem água na vasilha do gato. É destruir aquilo que Deus fez. Imagine se eu acordo um dia e acho que eu sou uma planta. Vou tomar um suco de clorofila, ficar debaixo do sol para ver se eu faço a fotossíntese. A ideologia do gênero, ela fala mentira sobre o que é ser o homem e a mulher, falando que não tem nenhum sentido, nenhum significado. Fala que a criança é neutra, é uma mentira. Lá em casa, o meu filho Davi gosta de lutar, gosta de brincar de carrinho. O meu filho Bernardo, ele sonha, pensa em ser pai. E não fui eu que falei com ele, você tem que pensar que você vai ser pai. Fala que você quer ser pai. Ele fala isso do coraçãozinho dele. Um dia o Rogério estava numa missa e o padre chamou os pais, venham aqui para receber a bênção. O Bernardo foi também. O Rogério falou, Bernardo, o que você está fazendo aqui? Eu já vim receber a minha bênção para garantir. Então, assim, que o desejo dele de ser pai, ninguém mandou, ele fez. Então, a ideologia de gênero, ela fala uma mentira sobre quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou manipulada, eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito. Veja, um jogador de MMA, lutador, ele é transgênero, ele se acha mulher e ele se inscreve para lutar com outra mulher. Uma mulher lutando com um homem transgênero que se identifica como mulher. Cadê a sobriedade? Ele tem força de homem, ele se identifica como mulher, mas ele tem força de homem, ele tem hormônio de homem. Por que há dois sexos? Jesus disse, vocês não leram, ele falou com os fariseus, que lá no princípio, lá no início, Deus fez o homem e a mulher e chamou os dois para serem uma só carne. Por que Deus fez o homem e a mulher, dois sexos, e o chamou para ser uma só carne? Para ser um profeta, um sinal do amor de Jesus Cristo pela igreja. E como é o amor, irmãos? Como é o amor de Jesus Cristo pela igreja? Um amor que dá a vida, livre, total, fiel e fecundo. O amor de Jesus é livre, que ele disse, a minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente. O amor de Jesus, ele é total, ele não reteve nada, ele deu a última gota do sangue. E na palavra fala, ele amou os seus até o extremo. O amor de Jesus é fiel, ele falou, eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos, e ele está aqui agora. Porque ele prometeu, onde dois ou mais estão, eu estou no meio de vós. E quando essa palavra é proclamada, Deus está aqui para curar o seu coração, ele está aqui vivo. Deus está na confissão, Deus está na Eucaristia.
E o amor de Jesus é fecundo, cada gota de sangue derramada é semente para brotar os filhos de Deus. Ele vem nos dar a vida em abundância. Esse amor de Deus, livre, total, fiel, fecundo, é o amor que você, mulher, prometeu ao seu marido na igreja, são as promessas do matrimônio. Você veio livremente? O padre pergunta, você fala sim. Você vai ficar com ele todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Sim. Você promete receber os filhos que Deus der? Sim. É a promessa do matrimônio, um amor livre, total, fiel e fecundo que dá a vida. Deus fez o homem e a mulher e a união sexual para dar a vida. Dar a vida é ser profeta do amor de Deus pela igreja. Eu com o Rogério, no nosso relacionamento, nós somos chamados a ser profeta, nos nossos afetos. O nosso ato sexual tem que ser profético, tem que anunciar a Deus, senão é mentira. Você que me acompanha agora, você que é chamado homem a viver a santidade no seu matrimônio, você caiu em adultério. Deus te chama a ser profeta. Essa atitude não profetiza o amor de Deus pela igreja, é uma mentira. Você, homem que trata sua esposa como objeto, estupra a própria esposa para uma gratificação sexual. Esse ato não é profético, é uma mentira. E Deus te chama a ser profeta. Nossa Senhora de Fátima apareceu às crianças e ela disse: rezem o terço, façam penitência, consagrem a Rússia ao meu coração imaculado. Se a Rússia não se converter, os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo. Irmãos, hoje nós estamos sendo oprimidos pelos erros da Rússia. E o erro mais profundo da Rússia é atacar a diferença sexual, o ser homem, o ser mulher. E se o nosso corpo foi feito, o homem e a mulher, para ser profeta do amor de Deus pela igreja, todo ataque a nosso corpo, a nossa sexualidade, todo ataque à família, ao matrimônio, é um ataque a Jesus Cristo, ao amor de Jesus pela igreja. Deus está aqui porque Ele precisa falar no nosso coração. Irmãos, o sexo não é de Satanás. A sexualidade não é de Satanás. É de Deus, o sexo é de Deus, a sexualidade é de Deus, o desejo sexual é de Deus. Nós estamos aqui para denunciar, para reclamar o que o demônio plagiou, as coisas de Deus. Nós estamos aqui com o Papa João Paulo II, com Nossa Senhora de Fátima, para denunciar, irmãos, a sexualidade é de Deus. Onde que está aquele papel aqui? Ah, está aqui. Nos anos 50, também se levantou um homem, Karol Wojtyla, que seria depois do Papa João Paulo II. E ele veio desamassar esse papel. Ele veio falar: não é assim que vocês devem viver. O plano de Deus é esse. O corpo é bom, o sexo é sagrado, belo e bom, a relação sexual, o desejo sexual. É bom, santo e belo. Jesus veio, irmãos, para nos ajudar a viver uma sexualidade salva, nova, redimida. Aquilo que Jesus não assumiu, não foi redimido. Mas a palavra fala
Jesus assumiu a condição humana em tudo, menos no pecado. Ele assumiu o nosso corpo, a sexualidade, Jesus homem. E Jesus se derramou na cruz para nos salvar. Todos os dias, irmãos, eu preciso entregar a Deus o meu corpo, o meu ser mulher, a minha sexualidade. Em cada Eucaristia, Jesus vai me mostrando o que é ser mulher. O que é viver esse relacionamento na graça de Deus. Tem jeito. Tem jeito. Você que está aqui e pensa, eu vivi uma sexualidade errada. Jesus está aqui te esperando. Volta como o filho pródigo. Volta. Porque estamos no mesmo barco. Quantos de nós, traumatizados com a sexualidade, vivendo problemas com a sexualidade, Jesus está aqui para nos dar essa graça de viver a santidade na nossa sexualidade. Como Elisângela estava colocando para nós agora a respeito dessa questão de que o bonito, o belo, Deus quer nos mostrar. Eu fiquei muito tocado ao estudar a teologia do corpo, e é algo que a gente continua estudando porque é muito profundo. Tanto que tiveram que lançar alguns livros para principiantes, porque as catequeses do Papa são muito profundas para compreender na primeira leitura. Eu achava uma coisa linda quando São João Paulo II diz que a imagem da comunhão da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se torna visível na união dos corpos de um homem e de uma mulher. Porque quando um homem e uma mulher unem os seus corpos na graça de Deus, sustentados por um matrimônio, eles geram vida. E lembra para nós quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a união do homem e de uma mulher é a expressão máxima dos seus corpos, daquilo que a gente não vê ainda, que é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha com que olhar e profundidade o Espírito Santo inspirou São João Paulo ao revelar isto. Isto, meu irmão, minha irmã, é uma revelação para nós. Porque nós, como diz Elisângela, nós trazemos uma história estragada pelo pecado, pelas experiências que nós temos de uma sexualidade deturpada, desviada, tirada do seu sentido. É igual o nosso povo brasileiro, né? Infelizmente, nós somos uma raça misturada. E como uma raça misturada de vários povos também, a gente não consegue valorizar muitas coisas por causa da nossa cultura. Então, a começar pelo sentido da palavra. A gente às vezes fala uma palavra, aquela palavra não tem o peso que ela tem verdadeiramente para nós, porque a gente não fala na raiz da palavra. A palavra serve para um monte de coisa. Uma palavra expressa um monte de coisa. A forma com que você expressa falando aquela palavra vai dizer uma coisa. Mas quando nós... Isso o demônio fez, né, com a sexualidade. Pegou, deturpou o sentido dessa palavra. E o que o Papa São João Paulo II, inspirado pelo Espírito Santo, vem trazer de novo para nós, porque é vontade de Deus, essa sexualidade pura. Presença, sinal de geração de vida. Então hoje, quando a gente vê essa influência grande, nós estamos vendo assim, esse momento que nós estamos combatendo como igreja, como povo de Deus, essa luta contra a ideologia do gênero. A gente vê o quê? Que a mentalidade da ideologia do gênero, essa influência, que na verdade hoje é uma grande revolução cultural, que tem influenciado as famílias, a gente percebe que por trás dessas situações, né, veio o quê? O demônio vem criando uma mentalidade nova. E com o nome de modismo, né? Moda.
E eu me lembrei de Santa Jacinta, aquela criança, uma das crianças da aparição de Fátima, e que Nossa Senhora dizia para ela que machucava muito o coração de Jesus, porque no futuro haveriam muitas modas, e os homens com homens. Aquela criança não tinha cultura, onde ela morava era um local distante, não tinha acesso a informações, e ali Nossa Senhora já revelava para ela dos pecados futuros. E quando fala de moda, a gente pensa em roupa, né? A moda, o que está na moda? Moda verão, moda praia, moda inverno, moda outono, moda primavera. Mas o sentido da palavra moda não é somente um vestir, mas é uma maneira de expressão, um comportamento, uma mentalidade que está sendo colocada. Então uma nova moda vai vir, uma nova mentalidade, uma nova expressão, um novo comportamento do ser humano. E hoje, essa questão da ideologia do gênero, da homossexualidade, fugiu do controle, porque estão dizendo que agora é moda. É moda um homem experimentar uma relação com um homem. É moda uma mulher experimentar uma relação com outra mulher. É moda um homem experimentar uma relação com um animal. Né? Hoje se diz até da relação, nós falávamos outro dia que eu tinha lido essa matéria, com o meio ambiente, que o ser humano defende tanto o meio ambiente, que agora há uma relação sexual com o meio ambiente. E nessa matéria dizia que o homem relacionava-se com seu órgão sexual com um buraco na terra. A mulher abraçava uma árvore e se excitava abraçando a árvore porque ela quer se relacionar com a natureza, porque ela é parte da natureza. Olha que ponto. Agora São João Paulo traz para nós uma clareza quando ele faz um questionamento. Ele diz assim: olha, um órgão genital masculino, quando se encontra com outro órgão genital masculino, os dois por si só não conseguem sentir prazer. Não estou falando de geração de vida, não. Prazer. Não consegue. Um órgão genital feminino, quando se encontra com outro órgão genital feminino, é impossível por si só os dois órgãos sentirem prazer. E o que o demônio fez? Aí o Papa revela para nós o que o inimigo de Deus está fazendo por trás. Ele insere, coloca outros órgãos que não são sexuais. Coloca boca, coloca ânus, para poder estimular o prazer. Então só aí nos é revelado que um órgão sexual masculino com o outro é impossível. Agora, quando nós olhamos para um órgão sexual masculino e um feminino, eles têm já toda a sua estrutura para isso. E outra coisa que ele também coloca: quando você olha para um órgão sexual masculino, e se nós não tivéssemos a capacidade de reproduzir vida, aquele órgão não teria sentido. O órgão sexual feminino também, sem a possibilidade de gerar vida, sem essa finalidade, se você olha para ele, para que ter? Não tem sentido. Um órgão genital masculino, anatomicamente falando, ele só tem sentido quando ele encontra com um órgão sexual feminino. Quando a gente estudava na escola, que mostrava os desenhos, né, a gente via isso. A estrutura, uma estrutura encaixa uma na outra. É como uma chave na fechadura. Agora, como que uma fechadura abre outra? Como que uma chave pode fazer outra chave funcionar? Não funciona. E nós precisamos entender isso. O que acontece é que está tendo um modismo no meio de nós. Hoje o jovem, o homem, a mulher, tem um bom amigo, tem um melhor amigo, uma melhor amiga. Às vezes
Você trabalha lá onde você trabalha, você tem uma amiga de trabalho, e você tem uma afinidade com essa pessoa. Você tem uma afinidade com ela. Então você combina bem com ela, vocês têm gostos parecidos, vocês têm uma conversa que combina a conversa. Então vocês convivem, trocam lanche, às vezes no almoço, um dia uma leva o almoço e tudo. Daí a pouco chega um terceiro e fala assim: engraçado, você está tão junta com essa pessoa, você não está interessada nela não? Aí eu falo: que isso? De jeito nenhum, é minha amiga. Ah não, mas vocês estão tão próximas, será que você não está percebendo isso? Aí já encuca a pessoa. Será? É verdade que eu gosto muito dela, a gente combina em tanta coisa e começa. Olha a moda. Olha a moda. Vai entrando na cabeça, daí a pouco a pessoa começa a pensar aquilo e começa a olhar para colega diferente. E ali ela vai tentando se aproximar mais, daí a pouco revela, a outra também não tem muita certeza do que é, e acha que está apaixonada. Nós temos exemplos, eu e Elisângela, nossa convivência, a gente vai vivendo experiências com os outros, de ambiente de trabalho, onde esposas casadas com filhos, depois de muitos anos, resolveram se relacionar com outras mulheres. E foi questionado a elas: por que vocês estão fazendo isso? A gente quer experimentar para ver se isso é bom, se é assim mesmo. Olha, então foge até daquilo da pessoa falar: eu sempre tive uma tendência, eu só tenho atração. Não, é um modismo. Acorda, você jovem principalmente, acorda. Essa ideologia de gênero toda escola, essa mentalidade toda é para justamente já pegar você, mudar a tua cabeça, e amanhã você já vai achar que o seu filho é assim. Você não vai precisar mais de olhar para o seu filho como homem. Hoje tem pai e mãe criando filhos, dizem sem sexualidade, sem gênero. Está deixando o menino escolher o que ele quer. Então põe boneca no meio do carrinho, a menina também brinca com os brinquedos do menino, toma banho junto. Deixa eles se definirem. Então eu digo para você, deixa eles também saber se eles querem tomar aquele remédio amargo, aquele antibiótico. Eu não quero, então não dou, meu filho, fica com a infecção. Não tem problema não, eu sei que você pode morrer, mas tudo bem. Vou escovar o dente, meu filho. Não quero escovar dente. Tudo bem, você escolhe. Seus dentes vão cair aos 15 anos? Não tem problema, eu deixo você escolher o que você quer ser. Você deixaria isso? Não. Então por que você não pode também definir a sexualidade do seu filho e criar ele conforme a sexualidade que ele veio? Porque eu digo para você, a estrutura anatômica dele não vai mudar por causa disso. Por mais que o sujeito fala: vou botar silicone. Por mais que a mulher fala: vou tomar testosterona. O seu organismo, a sua resistência, o seu corpo continua um corpo de mulher, o corpo do homem continua um corpo de homem. Não vai mudar. Não. Você vai carregar essa frustração, esse ser incompleto para o resto da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vê agora nesse último Big Brother aí, eu vi notícia, recebi uma mensagem, que graças a Deus, essa desgraça a gente não assiste em casa, de uma questão de incesto, do pai com a filha, e o pai beijando na boca da filha, e dizendo porque ele é muito íntimo, muito ligado à filha. Peraí, tem que beijar na boca e ter toques sensuais com a própria filha? Por favor, gente, onde é que nós estamos chegando? Então, finalizando, São João Paulo II, ele vem para nós mostrar isso, que nós precisamos ter, e podemos e devemos ter uma sexualidade redimida. Porque de repente você está olhando para você e pensa assim: puxa vida, eu já fiz tanta coisa. Ou de repente ainda estou fazendo. Já vivi isso e isso, então estou uma pessoa estragada. Realmente, nós nos estragamos. Mas quando a gente olha para a cruz, o teu estrago, o meu estrago, está aqui, está aqui, está aqui, está na cabeça. Cada ferida, está o meu estrago, o teu estrago. E eu digo para você, a nossa redenção é possível porque Ele já nos redimiu na cruz.
nós precisamos aceitar a redenção. E eu dou um testemunho para vocês de uma redenção que Deus operou na minha vida, aonde eu achava que humanamente nunca seria possível. Eu, por muitos anos, desde a adolescência, como a maioria dos meninos, aprendemos essa infelicidade da masturbação. E eu entrei nesse caminho aos 12 anos, e aquilo foi pela minha adolescência, pela minha juventude, e até na minha idade adulta. E entrou junto no meu matrimônio. E olha que eu lutei, nós tivemos um matrimônio na santidade, quase 8 anos, mas a masturbação era uma luta pessoal, porque tinha se tornado um vício na minha vida. Muitas vezes eu tentei de várias formas, e eu rezava, eu fazia jejum, eu me propunha, ficava um mês, daí a pouco caía de novo. O máximo que eu conseguia eram uns 3 meses, e aquilo não saía da minha vida, a um ponto que eu já me cansava de confessar, e de eu ter até escutar o sacerdote da minha paróquia dizer para mim: poxa, até agora, ainda não acabou com isso? Era humilhante ter que se confessar, ter que falar o mesmo pecado sempre, aquela cara de sem vergonha, mas ao mesmo tempo era uma luta com um vício que eu falava: meu Deus, eu acho que esse é um espinho na minha carne, que vai e que serve para me aproximar do Senhor, porque eu não vejo como isso vai ser liberto. E olha que eu já rezei, que eu já pedi, já jejuei, eu acho que é vontade de Deus que eu esteja assim, porque isso não sai da minha vida, e eu estou pedindo a Deus. Olha só, e eu não era aquele homem de ficar mexendo com mulher na rua, nunca fui, de ficar olhando, de ficar comprando revista pornográfica, nunca fui, mas isso ficava ali. Maldito dia que eu aprendi a fazer isso, por um colega, falou: chega em casa, faz isso e isso. E eu já tinha, assim, continuei combatendo, procurando resistir, mas conformado com que aquilo não sairia da minha vida. E um belo dia, caminhando com Deus, Deus vai nos levando, que não tem como parar com Ele. Ele suscitou no meu coração que eu fosse mais a Eucaristia, a missa. Então eu comecei, além do domingo, a ir mais dias na missa. E a me comungar todas as missas. E um dia, aí eu falo que é graça de Deus, a redenção chegou, porque um dia eu acordei, e sabe quando você parece que acorda diferente? Acordei diferente. Imagina que você está um mês com dor de cabeça, enxaqueca, aquela dor de cabeça todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã. Um belo dia você acorda, você não tem dor de cabeça, você estranha, você acha diferente. Estou diferente. Ué, cadê minha dor de cabeça? Não estou acreditando. Não, daqui uns 5 minutos vai doer. E não dói. Passa 1 hora, não dói. Passa 6 horas, não dói. Passa um dia, não dói. Passa uma semana, não dói. Passa um mês, não dói. Passa um ano. Você fala: gente, sumiu como uma mágica essa dor de cabeça. Assim foi este pecado na minha vida. Pelas Eucaristias que eu fui recebendo ali, eu entendi, Deus me levou sem me falar. Mas Ele já sabia que eu queria essa cura. E Ele não queria que eu fosse um conformado de achar que Deus quer que a gente viva o pecado. Então naquelas Eucaristias, um dia eu acordei, redimido nesta área da minha vida. E nunca mais, irmãos e irmãs, me voltou a vontade, o desejo. Não me passa a mínima necessidade. Às vezes ia ao banheiro tomar um banho, já imaginava, vai acontecer. Nunca mais. E já por anos, não me atrai, não me seduz, de forma alguma. Então é uma graça de Deus, sabe por quê? Foi no momento onde eu não fiz nenhuma força. A graça veio, a redenção veio. O que eu fiz foi me aproximar mais de Deus. E quando você aproxima mais de Deus, o pecado quer se afastar. Ele vai se afastando, porque o pecado é incompatível com a graça de Deus. Então eu digo para você, Deus pode redimir a sua sexualidade. E Deus quer redimir a tua sexualidade. Entenda, de repente você não está tendo a compreensão. Os dias que você está vivendo aqui, você não tem a dimensão e a compreensão da importância disso para a sua salvação, para a sua vida. Eu já fiz muitos encontros desses, que eu falo: gente, estou no céu. E é bom, não é bom estar aqui?
eu ficava assim. Mas hoje eu fico mais do que isso, porque não é somente uma empolgação emocional, sentimental, um prazer, mas é a consciência de que ter um encontro com Deus. Imagina, você não vê, mas o céu está aqui nesses dias conosco. O céu desce, o Espírito Santo, os santos anjos de Deus, Maria Santíssima, a presença de Jesus está de uma forma diferente nesses dias. E o que Deus vai fazer no teu coração vai ficar feito. Por mais que você sinta sono aqui, cansado às vezes, porque ficou acordado até tarde, está rezando, ai meu Deus, mas parece que eu estou rezando sem vontade. Reze a si mesmo. Reze a si mesmo. Deus olha o teu ato, Deus olha onde você está. Deus vê que você está aqui. E Deus derrama o seu Espírito Santo sobre você. E ao derramar esse Espírito Santo, Ele te faz um homem novo, uma mulher nova. Então eu digo para você, não desista. Não desista. E nem vou dizer que é uma possibilidade, eu vou dizer, tem jeito para a sua sexualidade.